Aí ali você viu o Mário Tyson, que é o diretor da BMW. O Charles Whiting está ali pronto para a largada. Vamos para a largada. O Felipe Massa chegando lá atrás. Estranho vendo na 7ª fila, 14ª posição. Fica de olho nele. Fica de olho na 3ª fila. No Alonso, Hamilton na frente. E o Heidfeld pela primeira vez largando ali na primeira fila nessa temporada. Os últimos carros vêm chegando. Sobe o giro dos motores, pinta a luz vermelha. Vamos ver a largada, a corrida promete muito. 70 voltas, a 5ª luz vermelha. Vamos para a largada. Apagam-se as luzes, lá vem Hamilton. Olha o Alonso forçando. Ganhando o Felipe Massa. Largou bem o Raikkonen ali. Raikkonen largou bem, deixou o Heidfeld atrás. Olha o Alonso espremido por ali, tentando ultrapassagem. O Felipe Massa vem por dentro também, tentando ganhar posições. O primeiro é Hamilton, o segundo é Raikkonen. A 3ª posição é do Heidfeld. Veja lá como o Ralf Schumacher também largou bem. Estou de olho no Felipe Massa, que já ganhou umas 3 posições ali na largada. Vem abanando lá atrás o Felipe Massa. Veja o Raikkonen passando, o Heidfeld, o Rosberg, o Ralf Schumacher, o Kubica, o Alonso perdeu uma posição. Caiu para a 7ª posição. Aí você vê o Felipe Massa ali como deu até uma escapada e perdeu uma posição. O Alonso tomou tanto cuidado de não tocar em ninguém que perdeu a posição. E o Felipe, que tinha ganho 3 posições, acabou perdendo uma. Que ele vem ali forte, andando forte, tentando. Porque ele sabe da dificuldade que é ultrapassar. Vai ficar nesse trilho aí, ó. Vai ficar exatamente aí nesse trilho. O Massa, que tá com o Liuzzi atrás dele. O Hamilton é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Heidfeld é o terceiro, o Rosberg é o quarto, o Ralf Schumacher é o quinto, o Kubica é o sexto, o Alonso ficou na 7ª posição, com o Mark Webber em 8º. A 9ª posição do Kovalainen e o 10º Coulthard, os dois largaram nessas posições. E olha que estranho ali o Alonso como errou. Olha o Alonso como errou, perdeu uma posição e vai perder outra. Perdeu uma posição pro Coulthard e o Kovalainen foi para cima dele. Estranho o erro do Alonso. Como ele espalhou o carro na curva ali. Muito estranho o procedimento ali do Alonso. Você vê o Mark Webber que está ali com o Kovalainen. O Fisichella, que largou na 13ª posição, já vem chegando por ali. O Felipe Massa está em 16º. Completou a volta em 16º. Ele largou bem, forçou e depois também cometeu um erro, arriscando. Você viu como ele deu uma saidinha de pista e perdeu a posição. Primeira volta completada com Hamilton, Raikkonen, Heidfeld, Rosberg, Ralf Schumacher, Kubica, Mark Webber e o Alonso caindo para a 8ª posição. Tá tudo pro Hamilton e pro Raikkonen. Ficou tudo pros dois. Se quem se deu bem na última corrida foram exatamente Alonso e Felipe Massa, agora essa corrida dá a pinta de que vai ficar tudo ali pro Hamilton e pro Raikkonen. A diferença nesse momento de um pro outro é de 1,6. O Hamilton faz agora a melhor volta, número 2, claro, a melhor volta dele, vamos ver em relação ao Raikkonen e o Heidfeld. A melhor volta é realmente do Hamilton com 1,21,7 contra 1,22,6. Lá vem o Alonso, botou ali para cima do Webber para fazer a ultrapassagem e faz a ultrapassagem limpa no ponto que existe de ultrapassagem, que é essa freada no fim da reta. Aqueles duelos fantásticos de Nelson Piquet e Ayrton Senna, os dois com ultrapassagem, e a famosa ultrapassagem do Piquet por fora em cima do Senna naquela curva. Você vê a largada, veja como o Alonso largou com cuidado e como o Felipe tentou ganhar posições ali. Olha o Alonso como foi. Ele foi fechado ali pelo Nico Rosberg. O Felipe Massa vem colocando por dentro. Aí teve que recolher para não bater ali no carro da Toyota. Perdeu 2 posições. E agora você vê no carro do Alonso, dentro do carro do Alonso. Ele vai tomar um chega para lá do Rosberg. Aí, ó, nesse ponto. Você viu que ele teve que até tirar o pé. O Kubica ficou do lado esquerdo e o Rosberg estava na frente. E aí o Felipe. A câmera no carro do Felipe, onde ele deu uma escapada e vai perder a posição. E perde a posição pro Takuma Sato, que é exatamente onde ele está agora, o Felipe Massa, na 16ª posição, atrás do Takuma Sato. Aí toda a recuperação das imagens, um lindo início de corrida, não foi bom para o Felipe, que não conseguiu recuperar posições na largada, muito menos para o Alonso,
que vem vindo aí, né? Ele vem vindo aí. Ele passou o Mark Webber e agora na volta seguinte faz a ultrapassagem em cima do Kubica, que não quer entregar. Aí veja como ele faz a ultrapassagem em cima do Kubica. E aí, Reginaldo, quem é que disse que não tem ponto de ultrapassagem em Hungaroring? O Alonso já achou dele. Para quem tem tanta vontade, necessita das ultrapassagens, está disposto ao tudo ou nada, exceto na largada, onde ele tomou muito cuidado, acaba achando pontos de ultrapassagem. Exatamente como ele está fazendo. Ele quase tomou o X, só que ele ficou para o lado de dentro da curva seguinte. Ele praticamente tomou o X aí, mas ele ficou para o lado de dentro. Aí conseguiu se posicionar. Você vê que o Kubica ainda foi ali para cima dele, você vai rever de novo. Como ele veio para fazer a ultrapassagem. Deixou para frear lá dentro, perde um pouco a trajetória, espalha um pouco na curva, o Kubica bota o carro por dentro, mas aí ele se protege, consegue fazer a defesa e consegue fazer a ultrapassagem. O próximo é o Ralf Schumacher, já volta para a 6ª posição. Vamos esperar aí o complemento da volta, 1:21.529, volta mais rápida do Hamilton. Aí o Raikkonen passa em segundo, o Heidfeld passando na 3ª posição. E aí já vem um espaço grande para o Nico Rosberg, que é o 4º. Aí o Ralf Schumacher e o Alonso já chegando nele ali. O Fernando Alonso já chegando nele. E o Felipe Massa permanece na 16ª posição, colado ali atrás do Sato. Ele não conseguiu ainda fazer nenhuma ultrapassagem. Está mais pesado o Felipe Massa. Vai, na pior das hipóteses, para um primeiro trecho grande nessa prova. Carlos Gil tem mais informações direto do circuito de Hungaroring. Bom dia, Galvão, bom dia a todos. Justamente sobre o Felipe Massa, eu conversei com ele um pouco antes da largada e ele falava sobre, não poderia ser diferente, sobre essa tentativa de corrida de recuperação. Lembrava a Austrália e Grã-Bretanha. Nas duas corridas ele largou lá atrás, largou nos boxes, tinha problemas e conseguiu pontuar. Na Austrália chegou em 6º, na Grã-Bretanha, em Silverstone, chegou em 5º. Mas dizia também que em Melbourne e em Silverstone as condições para ultrapassagens eram bem melhores do que aqui em Hungaroring. Em resumo, para ele chegar nos pontos já seria um lucro. Galvão. E aí fica difícil, né, Burto, para ele chegar nos pontos nessa altura. Ficou ali em 16º, ele teria que ter conseguido ganhar mais posições na largada. Ele até ganhou, depois perdeu. Em 16º ali atrás do Sato, que está colado atrás do Wurz, que está colado atrás do Davidson, que está colado atrás do Trulli. E aí vem aquele trenzinho normal que a gente está acostumado. Opa, já tem o primeiro carro fora aí. Yamamoto. Uma Spiker. Yamamoto, japonês que faz a estreia na Fórmula 1, que tinha tido uma performance muito fraca nos treinos, ficando na última posição. 2 segundos do companheiro dele de equipe e termina rapidinho a corrida com 5 voltas completadas aí pro Yamamoto. Deu uma escapada, tá tudo bem com ele, vai saindo do carro, mas já termina aí a corrida pro Yamamoto. Outro que também teve problema, o Rubens Barrichello, aquele posicionado, ele estava na frente apenas do Yamamoto. Ele que largou na 18ª posição, também ficou enroscado na largada e caiu o Rubinho para a 21ª posição. Aí você vai na câmara on board do carro com o Felipe Massa. Vá com ele. Já completou a volta de número 6 e vai abrir agora. É o Raikkonen quem faz a volta mais rápida. Raikkonen faz 1:21.302, faz a volta mais rápida. O Kimi Raikkonen está 3.3 atrás do Lewis Hamilton. E por aquela imagem indo no carro do Felipe Burti, dá para perceber que ele deve estar pesado mesmo, porque ele não consegue nem esboçar um ataque para cima do Sato. É isso que eu ia falar, até porque você vê que ele, na própria freada, né, ele não consegue atacar tanto, e isso é o maior sintoma de um carro pesado. Então a Ferrari fez o certo, ela largou acho que um pouco mais pesado, não necessariamente para fazer uma parada, acho que tem a opção de escolher durante a prova. Podem esperar até um safety car, que já aconteceu aí na Hungria, que mudaria toda a história da corrida. Então o Felipe tem que ter calma, tem que ir para cima. A grande vantagem para fazer a ultrapassagem, que o Alonso aproveitou muito bem, é a velocidade em reta, que você vê a McLaren muito mais rápida que os concorrentes. Não sei como está a Ferrari do Felipe em relação a isso, mas é a única maneira de ultrapassar, é naquele ponto, no final da reta dos boxes. Lembrando que o Alonso tinha feito a pole position, ele e o Hamilton tinham dominado os treinos ontem. O Alonso fez a pole position e o Hamilton reclamou porque não teve a oportunidade de fazer
a pole position. Vamos ver a conversa com o Rosberg aí. Apenas o engenheiro falando alguma coisa sobre alguma programação eletrônica, então nada de interessante. A única coisa que eu vi antes no rádio interessante foi o Trulli vindo no rádio falando para a equipe. A largada foi um desastre, então é uma mensagem não muito bem recebida nessa hora. A largada foi um desastre, que ele largou na 8ª posição e nesse momento ele está em 12º. Ele, Trulli, que largou mal. Então, terminando o raciocínio, a forma com que Hamilton e Alonso eram tão mais rápidos que os outros, além da melhor adaptação do carro da McLaren para esse tipo de circuito, dá a dica de que os dois estariam leves no momento da classificação. Vamos ver as paradas aí, se eles realmente serão os primeiros a parar. E deve-se levar em conta também que nessa pista um problema bastante crítico é o desgaste de pneus, principalmente os pneus dianteiros, e como os carros usam uma cambagem negativa bastante alta, você vê um carro de frente, parece que está com a parte de baixo do pneu está mais aberta que a de cima, da roda, né? Então isso provoca um desgaste interno, que a gente vai ver daqui a pouquinho sumirem as ranhuras da parte interna do pneu dianteiro. E por isso é mais difícil ainda uma eventual tentativa de fazer uma parada só. Não só pelo combustível, mas pelo desgaste do pneu. Não, lembrando que eles todos estão com pneus duros. Se fizer uma parada só, metade da corrida terá que ser feita com pneu super macio, que foi o pneu, não é nem o macio, é o super macio. Foi o pneu colocado à disposição para ter mais aderência numa pista onde a aderência é fundamental e é difícil a aderência nessa pista. E foi dada a eles a opção do pneu super macio. Fica praticamente impossível se fazer metade da prova com o pneu super macio. Galvão, e o Alonso a ponto de ter que tirar o pé. Está andando mais do que pode. E o Raikkonen virou 1:21.191, voltou a fazer a volta mais rápida. Ele estava 3.3 atrás do Hamilton. Está 3.1 agora atrás do Hamilton. Heidfeld continua na 3ª posição. E o Nico Rosberg fazendo uma ótima corrida, ou princípio de corrida, em 4º, com o Ralf Schumacher se posicionando ali na frente do final da reta. E veja que o Raikkonen vem sendo mais rápido que o Alonso nas últimas 3 voltas. Mais rápido que o Hamilton. E aí você vai vendo o Raikkonen tentando uma aproximação em relação ao Hamilton. Vamos ver aí. O Hamilton vem aí para fechar a 9ª volta, que é o que acontece agora. Ele passa, faz 1:20.859 contra 1:20.948 do Raikkonen. 3.2 a diferença, ele deu a resposta. O Raikkonen vinha de fazer melhores voltas nas últimas 2 e o Hamilton deu a resposta. E aí outra vez você vai no carro do Felipe Massa e veja que ele não consegue ali a aproximação em relação ao Takuma Sato, que está na frente dele com a Super Aguri. E aí outra vez você vê o Hamilton. A confirmação da volta mais rápida, 1:20.859. Aí está Lewis Hamilton, que é o líder do campeonato, com 70 pontos. O Alonso tem 68. O Raikkonen tem 52, mas o Felipe Massa tem 59. São 70 do Hamilton, 68 do Alonso, 59 do Felipe Massa e 52 do Raikkonen. Os 4 pilotos, 2 da McLaren e 2 da Ferrari, que disputam o campeonato. Por construtores, a McLaren tem 138 pontos e a Ferrari tem 111. Com essa punição, a McLaren não vai somar pontos hoje. Ela permanece com 138 pontos. Nesse momento, estaria 138 a 119. Uma tentativa de aproximação. Nesse momento, o Raikkonen está marcando 8 pontos e o Felipe Massa não está marcando pontos, quando ela poderia fazer aí uma pontuação muito maior e se aproximar definitivamente na luta do campeonato de construtores. Aí o rádio Jason Button, que está em 19º. O engenheiro do Button já dizendo que daqui a 2 ou 3 voltas ele tem que parar nos boxes, então para aproveitar agora que o carro está com o tanque vazio. Veja só como o rendimento do carro é ruim mesmo. Ele é o 19º colocado. O Rubens Barrichello é o 21º e último, porque o Yamamoto bateu e parou. E já está na hora do Button parar. Ele já saiu tão leve e mesmo assim eles não conseguem trazer o carro à frente. Você vê o Ralf ali, deu uma passadinha da zebra, deu uma pisada na terra, o Alonso está logo atrás dele ali, ó. Está logo atrás dele o Alonso
E como o Ralf está determinando o ritmo do Alonso, quem vem chegando é o Kubica. O Kubica vem chegando ali nos dois. Você está vendo o Ralf, está vendo o Alonso aí na 6ª posição, e logo atrás já aparece o Robert Kubica, que tem problemas de câmbio de novo, que era o calcanhar de Aquiles dessa equipe no começo da BMW, era o problema de câmbio. Há muitas corridas que isso não acontece, mas ontem voltou a ter problema de câmbio o Kubica. Vamos ver se resiste aí o carro dele. O companheiro dele, o Heidfeld, está na 3ª posição. Esse crescimento realmente impressionante da BMW, que já está fazendo ofertas para o Alonso, aproveitando a confusão interna na McLaren para tentar tirar o Alonso da McLaren e levar para a BMW para a próxima temporada. Mas também o Flávio Briatore resolveu entrar na briga, acusar o Ron Dennis, acusar todo mundo, tentar desestabilizar a McLaren, e já avisou os pilotos dele, já avisou os 2 pilotos, o Fisichella e o Kovalainen. Para dizer a verdade, avisou os 3, né? O Fisichella, o Kovalainen e o Nelson Piquet, que eles sosseguem e fiquem quietos, que ele não vai tomar decisão nenhuma até a corrida de Monza. Por quê? Ele está esperando esse contato que ele está tendo com o Alonso. A corte de apelação, a McLaren não foi punida no último dia 26, Reginaldo, mas tem a corte de apelação antes de Monza. Se a McLaren for punida, dificilmente o Alonso vai continuar na McLaren. Ele vai usar essa cláusula contratual dele. E aí o Briatore está querendo levar o Alonso de volta para a Renault. É o que garantem principalmente os jornalistas espanhóis, aqueles mais chegados no Alonso. Ele está esperando uma oportunidade para sair da equipe, embora a equipe tem todo esse potencial de carro, motor, tudo mais, mas o relacionamento com o Ron Dennis está muito difícil. Aí nós temos 12 voltas completadas com o Hamilton em primeiro, o Raikkonen que volta a fazer a volta mais rápida. Você está vendo aí o Trulli. Escapou o Coulter na frente dele. Nós estamos vendo ali o Trulli, foi o Coulter. Dave Coulter que escapou. E aí você volta a ver o Ralf Schumacher é o 5º e o Alonso é o 6º colocado. Globo a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Olha a diferença de ritmo ditado pelo Ralf Schumacher, e o Alonso cometendo erros exatamente por estar andando atrás. Ele está virando na casa de 22, nem sequer abaixou de 21, e enquanto o Hamilton e o Raikkonen viram na casa de 20. Nessa volta anterior a diferença foi de 1 segundo exato, mas agora o Hamilton, de cara para o vento, como a gente costuma dizer, virou 1:20.171 e fez a volta mais rápida da corrida até aqui. Ele deve estar perto de parar. Então virou 1:20.171. O Alonso virou 1:21.497, 1:21.49, 1:21.5 contra 1:21.1, contra 1:21. A diferença é 1,6, que é exatamente a diferença do carro da McLaren, andando de cara para o vento, esse que você está vendo aí, contra um outro carro da McLaren, que na verdade não tem um rendimento de McLaren, tem um rendimento da Toyota que está à frente dele. Tanto que agora ele já vira na casa de 21, porque a Toyota também virou. Veja só o tempo do Ralf Schumacher, 1:21.2. O Alonso, 1:21.4. Ali atrás dele, o Kubica atrás dos dois, 1:21.6. E assim vai indo, e o Felipe Massa está virando 1:23.7. Por quê? Porque o Sato está virando 1:23.6. Mais prejudicado de todos, o Felipe Massa, que não consegue sair aí da 16ª posição. Uma coisa interessante que deve mudar, por enquanto todo mundo com pneu duro, as coisas estão até equilibradas, mas quando colocarem, vai ser obrigado, ou no segundo, provavelmente mais no terceiro pit stop, a terceira parte, aliás, usar aquele pneu, é um pneu que tem um desgaste muito grande, tem o famoso grain, né, com mais desempenho do que outros, então esse ponto vai ser fundamental durante a estratégia das equipes também. O Reginaldo Butti, não sei se vocês concordam com uma coisa, cheguei a conversar com o Felipe na corrida em que ele vinha fazendo a corrida de recuperação e cheguei a citar, houve um momento na Fórmula 1, ao Felipe ali pisando de novo, andando no limite, tentando andar no limite extremo. Houve um momento na Fórmula 1, a questão do retardatário, isso foi naquela corrida da França, a forma com que o Felipe teve dificuldade para se livrar do tráfego, e o Raikkonen teve a vantagem porque era a Ferrari que vinha atrás. Houve uma época, quando os pilotos olhavam no retrovisor e viam
um bico do carro vermelho e branco, lá vem o Ayrton Senna. E praticamente estacionavam para o Ayrton Senna passar. Depois isso passou a existir com o Schumacher. Quando o piloto da frente olhava, viu o carro vermelho, lá vem o Schumi. E praticamente encostava para o Schumacher passar. E a conversa girava isso. Ele ainda tem que o Hamilton, o Felipe Massa, adquirir essa identidade piloto-carro e impor esse respeito aos outros pilotos. Que talvez o Alonso já tenha, talvez não, seguramente já tem. Por quê? Porque também as ultrapassagens dele ali, o Kubica ainda brigou. Mas quando ele fez a ultrapassagem ali em cima do Weber, o Weber nem esboçou reação. E não é tão fácil assim passar nesse final de reta. Eles deram uma maneirada porque era o Alonso que estava ali. Eu concordo, eu posso dizer até como piloto, né, em 2001, eu lembro que eram dois pilotos naquele ano que, quando você vê no espelho, você tinha uma atitude diferente, até inconsciente, é uma coisa totalmente psicológica. Era justamente o Schumacher e o Hakkinen. Então, faz diferença sim, acho que como você disse, Galvão, o Alonso é o piloto que mais tem essa força, né, do lado psicológico em relação a qualquer piloto que ele venha ultrapassar, e isso faz uma diferença muito grande, né, aconteceu lá com o Felipe na França, que acabou sendo prejudicado, mas a gente vê que o Alonso ainda é o cara em destaque no momento. Então, isso faz diferença no final da corrida. E o Hamilton, daqui a pouco, vai estar nessa mesma posição. E a BMW está pronta para a primeira troca de pneus e reabastecimento, o que mostra o Heidfeld, nesse momento, na terceira posição. E o Kubica em sétimo, mas principalmente o Heidfeld, que fez uma terceira posição original. Ele foi mais rápido do que o Raikkonen nos treinos. Punição à parte para o Alonso. O Alonso tinha feito a pole, o Hamilton o segundo, o Heidfeld o terceiro e depois que veio o Raikkonen, que você está vendo aí. E o Heidfeld está ali na terceira posição, num total de 70, e já tem gente se aprontando para parar para reabastecimento e para troca de pneus. O Raikkonen tentava ali a aproximação do Hamilton, estava na casa de mais ou menos 3 segundos, mas na penúltima volta ele foi 1,5 segundos mais lento, que ele deve ter cometido algum erro que na imagem não mostrou. Mas você vê que de 3 já passou para 4,5, então já dificultou de novo a chance de recuperação dele. E veja lá, o Jason Button na 19ª posição e o Rubens Barrichello na 21ª posição, um ano que eles vão querer esquecer, realmente esperando a próxima temporada. Que a equipe promete reação. Isso acontecer, até porque você vê a Toyota, que estava na mesma situação, agora já entram os dois carros na definição do grid, na super classificação entre os 10 primeiros, e já anda na corrida também entre os primeiros. Vamos ver, a McLaren está pronta. Hein? A McLaren está pronta. Heidfeld primeiro. E quem foi o Alonso. O Alonso foi porque foi. Estava mais leve, marcou a pole, estava leve, por isso que ele voou no começo de corrida. Você está vendo o Heidfeld, o Rosberg também foi para o box. Você está vendo aí o Heidfeld, o Alonso chegando agora. É longo o caminho para o box, hein? O caminho é longo para o box. Deu para ver a imagem na hora que ele tomou a entrada do box, no momento em que ele chega. Foi praticamente 10 segundos, bota bastante combustível, porque ele parou cedo, parou com 17 voltas. Bota bastante combustível ali o Fernando Alonso. Então estava claro, o Alonso estava para fazer pole. Por isso ele fez a pole, acabou sendo desclassificado, mas ele estava para fazer pole. Estava mais leve, inclusive, do que o Hamilton. Daí toda a discussão interna dentro da equipe McLaren, que acabou gerando essa punição para a McLaren e também para o Alonso. Galvão, você falava agora do pit lane de Hungaroring, que é longo. Eu me lembrei aqui de 2003. Você vê como o piloto, né, o campeão, precisa da estrela. E conseguiu chegar até a posição e parar e reabastecer. Então, acabou sendo campeão no final do ano por um. Ter antecipado. Deve ter antecipado, porque tá vendo, ele ficou atrás de todo mundo. Não tinha como recuperar posições. Deve ter antecipado. O Felipe Massa permanece ali na 16ª posição, virando um 23-0. Aí você tá vendo o Ralf Schumacher. Vamos prestar atenção no tempo, porque ele estava na frente do Alonso. O Alonso botou 9,9 de combustível. Isso que eu ia dizer, não vai querer a Toyota perder a posição. Então põe menos para devolver o Ralf na frente ali do Alonso. Vamos ver se isso acontece. Olha o Alonso aparecendo lá. E o Ralf volta na frente do Alonso. E a McLaren está pronta já para receber o Lewis Hamilton. E a Ferrari está pronta, teoricamente, para receber o Kimi Raikkonen. Isso com 18 voltas completadas. Os dois, Hamilton é o líder, Raikkonen é o segundo. Esses ainda não pararam. O Alonso foi o que mais pôs gasolina
Talvez pensando já na disputa de posição com o Ralf na próxima agora. Aí o Hamilton. Cada um usa a sua estratégia. Aí você tá vendo o Hamilton, vamos ver. Você tá vendo ali atrás também o Raikkonen chegando, olha. Aí agora é importante. Quem vai botar menos combustível para devolver o seu piloto na frente? Vale a pena arriscar? Vamos ver. Hamilton 9.7 e o Raikkonen 8.6. Aí voltam juntos. Aí acaba sendo prejuízo para a Ferrari. Porque ou devolve o Raikkonen na frente, ou põe mais combustível. Para ele permanecer mais tempo na pista. O Hamilton, ele está colado agora, mas o Hamilton voltou ali de todas as formas na frente dele. Imaginei até, aí o Kubica, imaginei até que a Ferrari fosse colocar uns 7 segundos de combustível para devolver o Raikkonen na frente do Hamilton, liderando a corrida. E além disso, o Hamilton teve algum problema nessa volta de entrada, porque a diferença de 4,5 segundos dá para ver que ela diminuiu bastante. O Hamilton botou 1,2 segundos a mais de combustível do que o Raikkonen, e isso diminui a diferença. Fisichella vai pro boxe, o Felipe Massa permanece na pista. Renault Logan. Agora é fácil ter um grande carro. Você viu lá como o Jason Button abriu ali para a ultrapassagem do Hamilton. E agora vai chegando ali o Raikkonen. Eles vão contornando o curvão que traz para a reta. São 19 voltas completadas, num total de 70. Hoje ainda tem muito esporte para você. Na sequência vem aí o esporte espetacular. E vamos ver aqui no esporte espetacular. Tem o Auto Esporte e depois o Esporte Espetacular. E no Esporte Espetacular, a Glenda Kozlovski conversa com o Thiago Pereira e mostra a primeira entrevista que ele deu, ainda menino em Volta Redonda. E mais, ele dedica cada uma das 8 medalhas, uma para cada pessoa, e você vai ver a quem dedica as medalhas. A grande estrela dos Jogos Pan-Americanos do Thiago Pereira, você vai ver no Esporte Espetacular. Aí você vai vendo o retorno do Mark Webber, que estava na 3ª posição. Olha ele aí. Estava na 3ª posição com 20 voltas completadas. E aí ele volta para a pista. O Hamilton é o primeiro subindo de cabeça. E 9.7 o Hamilton. E 9.7 o Hamilton. Usou a mesma tática com os dois. Porque como o Alonso parou uma volta antes, para eles terem, nesse momento eles têm a mesma condição de peso. Teoricamente, o Alonso deveria ter voltado mais pesado, né? Até para poder fazer o uso ele vai ser obrigado a usar o pneu macio na última parada. Então, quanto menos tempo na pista ele tivesse pneu macio, melhor. Então, acredito que se fosse melhor um carro mais pesado para poder ir mais longe. O Felipe Massa, nesse momento, tem a 14ª posição. E trouxe de novo. Ia perdendo o carro e trouxe outra vez. São 3 curvas de grampo, né? Tipo grampo mesmo. É esta que o Felipe passou agora. Aqui ele vai entrar agora, que é a do final da reta. Depois tem uma outra na outra parte do circuito. Eu espero que o Felipe esteja com um carro muito pesado, porque dá pra ver que o desequilíbrio é grande, o carro sai muito de frente. Ontem a gente já tinha visto isso, mas né, tinha o problema da temperatura do pneu. Agora, desde o início, o carro sai muito de frente. Você vê que sair um pouquinho da trilha é um carro a risco, que já sai de traseira também. Então, tomara que seja o peso que desequilibra assim, porque senão vai ser difícil ele conseguir a recuperação. E levar até o final. Nesse momento ele tem a 14ª posição. Ontem o carro estava saindo de frente, já saía de frente. Saiu de frente no curvão desse na reta, foi quando ele não conseguiu o tempo para ficar entre os 10. E na volta, com os pneus frios, sem temperatura, o carro passou a sair mais de frente, ainda a ponto dele não conseguir nem atacar a zebra interna. Para fazer o traçado exato na pista, ele, de tal forma o carro era frenteiro, o carro saía de frente, que ele não conseguia atacar a zebra interna. O carro insistia, à frente insistia em ir embora. E mostrou agora de novo que o carro continua instável. Não conseguiu realmente acertar o carro para esse circuito em Hungaroring. Hamilton é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Heidfeld é o terceiro, Kovalainen é o quarto. O Kovalainen não parou, por isso ele teria a 4ª posição. Nico Rosberg é o quinto, o Coulthard é o sexto, também não parou. O 7º é o Kubica, o 8º é o Ralf Schumacher, o 9º é o Alonso, aparece na 9ª posição. E o 10º é o Mark Webber. E o Felipe Massa aparece aí na 14ª posição. Os que vêm
a partir da 10ª posição, esses não pararam. O Davidson o 11º, o Wurz o 12º, o Sato o 13º e o Felipe Massa o 14º. Agora a diferença do Sato para o Massa aumenta para 1,8 em função daquela errada que ele deu, aquela saída de frente que o carro deu, que ele teve que trazer o carro de volta. O Burt falou agora mesmo em estrela do piloto, e é bom lembrar também a estrela que tem tido o Hamilton. Exceção aquele fim de semana em que ele acabou batendo e que não marcou pontos, mas mesmo naquela corrida, vocês se lembram que teve aquele momento em que ele saiu da pista, vários carros saíram, e que o guincho trouxe o carro dele para a pista e que ele continuou na corrida. E a explicação é exatamente a seguinte: ele não deixou o motor morrer. Ele ficou o tempo todo que ele estava atolado na brita, o motor funcionando. Então, quando o guincho botou ele de volta no asfalto, ele saiu, imediatamente continuou na corrida. E foi permitido, é uma coisa tão difícil de acontecer, que chegou a ser analisado como um caso isolado. Ele foi empurrado, no caso foi com o guincho. Se ele for empurrado para ser retirado, e se o motor voltar, assistido ali pelos fiscais, se o motor voltar a funcionar pela própria atitude do piloto, ou se não tiver parado de funcionar, ele tem direito a continuar na corrida. Quer dizer, ele deve ter pensado, aí essa é a diferença do grande piloto para o piloto espetacular, para o piloto que faz a diferença. Mesmo ali ele deve ter dito: eu vou deixar esse motor funcionando, se me empurrar de volta para a pista eu posso ir. Ele chegou a pensar no regulamento, quando o normal seria ele entregar os pontos ali e deixar o carro apagar. Mas não marcou ponto. Galvão, também por isso que não teve mais discussão. Se ele tivesse marcado ponto, a discussão tinha sido maior. Tá aí o Flávio Briatore e o Carlos Gil fala direto da Hungria. Pois é, esse retorno do Hamilton à pista lá em Nürburgring colaborou para que a McLaren mantivesse um desempenho impressionante. É a única equipe que conseguiu completar todos os grandes prêmios até agora. E como você disse, ela só não pontuou em todos os grandes prêmios, porque o Hamilton justamente chegou na 9ª posição, ficou a uma posição de conseguir também pontuação no Grande Prêmio da Europa. Daí a diferença, a confiabilidade do McLaren, além do conjunto ser muito forte, muito rápido, a confiabilidade da McLaren, porque a Ferrari já teve seus problemas. O Raikkonen já quebrou, o Felipe Massa já teve problema de câmbio na primeira corrida. A Ferrari já teve pelo menos 2 problemas com o Felipe e 2 problemas com o Raikkonen. E a McLaren, problema mecânico até agora nenhum. E fala-se muito da regularidade do Hamilton enquanto ele marcou, chegou a fazer 9 pódios consecutivos. Acontece que, e só uma vez não marcou, mas muita gente se esquece do Alonso. Olha o bico do carro da Renault. Foi o Fisichella, provavelmente o Fisichella, no momento em que ele saiu ali, deu uma saída de pista, até que a gente pensou que fosse o Coulter e era o Fisichella. Mas o Alonso, isso é que chama a atenção. Ele terminou todas as corridas, 2 vezes, mal colocado até, 7º e 5º, mas marcando pontos. E é o único piloto a ter feito todas as voltas possíveis em todas as corridas até agora. E sempre marcando pontos em todas as corridas até agora. E olha só como o Raikkonen vai tentando ser mais rápido que o Hamilton. Olha só. Ele foi 40 milésimos mais lento. Depois na volta número 24 já foi 2 décimos mais rápido. Depois na volta número 25 voltou a ser mais rápido. Nós estamos agora na volta de número 26. A diferença era de 3 segundos, caiu para 1,5 segundos. O Raikkonen está partindo para o ataque, para cima do Hamilton. Não que vá conseguir passar, mas para tentar fazer a famosa ultrapassagem no box, no reabastecimento. As 2 voltas anteriores de cada um deles vai decidir a corrida. Ou tem tudo para decidir a corrida. As 2 voltas anteriores à parada de cada um deles. Por isso o Raikkonen quer ficar o mais perto possível ali do Hamilton. É uma altíssima sofisticação da Fórmula 1, até nos cálculos feitos pelos engenheiros nos boxes, né, e os estrategistas, que a Ferrari pode ter pensado dessa forma. O Galvão ainda citou, põe menos gasolina no Raikkonen para devolvê-lo à frente. Teria que ser muito menos, não daria. Então põe menos gasolina para devolver no segundo pit stop. Pode ter pensado já no segundo pit stop. Projetando ali para frente o que pode acontecer. A McLaren pode antecipar a parada do Hamilton também. Diga, Carlos Gil. Só para completar o raciocínio do Reginaldo em relação à performance dos pilotos em cada grande prêmio, no lado da Ferrari, o Felipe Massa deixou de pontuar em apenas um GP. Até agora foi no Canadá, quando ele recebeu aquela bandeira preta. Já o Kimi Raikkonen não completou as provas da Espanha, grande prêmio lá em Barcelona, e o último grande prêmio em Nürburgring, os 2, ele saiu com problemas mecânicos. Está na 4ª posição, e mais o Davidson, Wurz, Sato, Felipe Massa e Fisichella.
por aqueles que não pararam. Você vê que o Kovalainen não parou e deu para ver uma hora que mostrava o carro dele que o desgaste de pneu já é tão grande que ele está com pneu macio, né, que tem aquela lista branca, mas você já nem enxerga a lista branca no pneu traseiro direito, de tão desgastado que ele já está. A equipe da Renault vai se aprontando, que é para a parada do Kovalainen. Kovalainen ali, que está na 4ª posição, que ainda não parou exatamente por isso, está na 4ª posição. E veja como o Raikkonen vem chegando e vem para cima ali do Hamilton. A diferença é 1,1. Vai diminuindo volta a volta. Dessa vez o Raikkonen foi 1/10 mais rápido do que o Hamilton. Ele vai na cola, hein? Ele vai na cola do Hamilton ali. Ele vai na cola do Hamilton. Olha o Kovalainen aí. Tinha a 4ª posição e levava apenas 1,3 de vantagem para o Rosberg. Ele coloca pneus macios e o Rosberg volta à 4ª posição. É do Kovalainen o bico quebrado, não é daquela saída. Que ela saiu realmente. Isso é largada. Aí foi na largada. Isso é largada, você toca na traseira do outro carro. E o Alonso vai ser o 7º. Tudo isso com essa parada, porque o Kovalainen perde exatamente essas posições. E o Felipe Massa permanece em 14º e Rubens Barrichello na 21ª posição. Ele já parou. Okay, you can see which tyres we have. Let's make use of them during this stint. Apenas o engenheiro informando o Kovalainen que eles, né, os pneus que a gente está usando, vamos fazer uso dele, que é justamente o pneu macio, que é bem diferente da grande maioria. Todo mundo está escolhendo o duro como preferencial. Eles escolheram o macio. Aí o Sutil com o Spiker fazendo a parada dele, ele vinha na 19ª posição. Uma câmera colocada no local interessante ali. Uma novidade ali, você pega a lateral do carro. E aí você vê o bico do carro do Lewis Hamilton, que é o líder da prova, mas outra vez, agora foi 3/10 agora. Agora o Raikkonen foi 3/10 mais rápido que ele. É melhor o rendimento da Ferrari nesta parte da prova. E o Raikkonen parte para o ataque, para cima do Hamilton. Agora já chegou em posição ali de ataque. O problema é fazer a ultrapassagem, ou tentar fazer a ultrapassagem. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real. Reinvente. Vem com a gente. São 28 voltas completadas no total de 70 voltas no Grande Prêmio da Hungria. A liderança do Lewis Hamilton com Raikkonen em segundo, Heidfeld em terceiro. Você está vendo ali a 17ª posição do Vettel, Jason Button 18º, Lewis 19º, Barrichello na 20ª posição e o Sutil na 21ª posição, e o Yamamoto, que fazia a estreia dele na Fórmula 1, já bateu e já está fora da prova. Nessa volta, cara, o Ayrton Senna que sempre falava isso, quando estou sendo atacado, eu me sinto na obrigação de fazer 2 voltas. Olha só, tá vendo? Volta 27 e 28, o Raikkonen mais rápido. Agora na 29, o Hamilton deu o troco. Como que respondendo ao Raikkonen, ó, não adianta vir, que eu ainda tenho sobra. Não adianta vir que eu ainda tenho sobra. Aí o Felipe Massa. E permanece a corrida inteira ali, atrás do Takuma Sato. Na volta anterior o Sato virou 1:23,028 e o Felipe Massa virou 1:22,7. Ele começou agora a ser mais rápido do que o Takuma Sato. Olha, nós vamos agora com 29 voltas. 35 da metade da corrida. Vamos ver o que o Felipe Massa vai fazer. Ele teria que fazer uma primeira parte mais de 35 até, para usar o pneu duro e usar o mínimo possível o pneu macio. A aposta dele é o que ele está jogando agora, numa parada só. Ou então, aquele famoso, a última parada para o pneu macio, seu famoso splash and go, quer dizer, põe a gasolina e vai embora. Bota lá o tempo de trocar o pneu, 4 segundos e meio, e vai embora. Você alertou sobre isso, Galvão, no começo, e é verdade. O pneu macio até ontem não se mostrou em condições de fazer a metade da corrida, né? Um pneu que vinha se desgastando muito, mas a única coisa que acontece, né, na Fórmula 1, como a pista é uma pista que já foi lavada antes do início dos treinos, o Vettel, só Sato, Felipe Massa, o Kubica ainda tentou brigar. Quer dizer, na verdade o Kubica não tentou brigar. Como o Alonso espalhou na curva, o Kubica falou, vou por ali, vou na minha, vou por dentro. Ele não ofereceu resistência. O Alonso é que passou um pouquinho do ponto da freada, espalhou na curva, e o Kubica naturalmente, no traçado natural, quase deu o X em cima do Alonso.
Então resta ao Felipe Massa exatamente isso. Se posicionar por ali para ver o que acontece. Nesse momento ele tem a 13ª posição. E continua ali atrás do Sato. E os dois pesados. Os dois não pararam até agora. E só 3 carros não pararam. A Super Aguri do Sato. A Ferrari do Felipe Massa. E a STR do Vettel. E aí Super Aguri e Williams se pegando. O Davidson ali com o Wurz. Aí a placa, posição 7. Vemos aí 32 voltas completadas. E tanto o Sato quanto o Felipe Massa, daí a explicação. Do Sato também não está passando ninguém. Do Felipe Massa não ter atacado o Sato. Vieram com combustível até o limite máximo. Globo, a gente se vê por aqui. TIM. Tarifa zero para falar com qualquer TIM. (32 voltas completadas). E o Rosberg, que parou cedo, é o primeiro a fazer a segunda parada. Muito cedo também para a segunda parada, hein? Ó, dá pra ver que eles vão fazer 3 paradas pelo jeito, porque ele largou de pneu duro, colocou um pneu duro no primeiro pit stop, acabou de colocar um pneu duro de novo, então ele tem que fazer mais uma para colocar o macio. Até pelo regulamento ele é obrigado a fazer mais uma parada. Por isso exatamente que a Williams está andando, que ele está andando aí na 4ª posição. O tempo inteiro andando na 4ª posição. E o Sato vai para o box. O Felipe Massa nesse momento tem a 11ª posição. É o único piloto que não parou. Ele partiu por tudo ou nada. Fica claro que ele partiu por uma parada só. Vamos ver até onde ele vai com esse primeiro pneu, que é o pneu duro. Porque se ele fizer uma parada só, ele será obrigado. Olha só como voltou ali o Sato voltando do box. E o Hamilton pra cima dele. Aí ele abre agora pro Raikkonen. Se deu bem com isso, o Raikkonen colou mais ali no Hamilton, quase que houve o toque. A gente vai rever. Porque o Sato saiu na dele, né? O Sato fez ali a passagem, você tá vendo aí. O Raikkonen, você vai no carro com o Raikkonen. Se o Sato não passa do limite da linha branca, ele tá na dele, ele tem que sair do boxe, ele tem que ir pra pista. É que sempre foi um problema, realmente, essa saída de boxe no circuito da Hungria, sempre foi um problema. É muito exprimido ali em relação à saída do boxe para a curva que é feita. Um detalhe interessante, Galvão, acabaram de mostrar a imagem ali de um integrante da Ferrari, vestido de roupa normal, né? Roupa comum, roupa de civil. E você vê que é uma tática isso, tá? Alguns, ó, você quer ver? Olha aí, vamos ver, olha lá. Tá lá dele, ó. Ele tá lá dele, o que ele vai fazer, o Sato? Ele tinha que sair. E repare que ele respeitou a linha branca. A saída do... Olha só como ele respeitou. Ele respeitou a linha branca. Vinha muito mais forte o Hamilton. Essa saída, ela é complicada. O piloto que sai do box sai ali. Opa, olha só o Alonso. Olha o Alonso onde foi passear. Olha o Alonso onde foi passear. Ele está angustiado. Nesse momento ele está vendo o Hamilton indo para 80 pontos e ele ficando com 71. Ele estava 2 pontos atrás, nesse momento ele está ficando 9 pontos atrás do Hamilton. E as corridas vão se sucedendo. Depois dessa vão ter 6 corridas. Nós vamos ter uma parada de 3 semanas. Porque a Fórmula 1, o Bernie Eccleston, ele não quer nem saber se é domingo final de Olimpíada, se é domingo final de Copa do Mundo. Ele diz que o evento dele é o evento dele. A única coisa que eles respeitam, as férias de verão europeias. Então, equipes, pilotos, todo mundo tem direito a férias, que vem no mês de agosto, que são as sagradas férias de verão do europeu. Então a Fórmula 1 para 3 semanas e volta só no dia 26 de agosto na Turquia. Depois mais 2 semanas, Monza, imagine como vai estar Monza. 1 semana apenas, Bélgica. 2 semanas, Japão. Mais outra, China. E depois chega ao Brasil em outubro para fechar a temporada. É o que resta da Fórmula 1 e a promessa de muita disputa. Aí você vai no carro do Felipe Massa de novo, vá com ele. Puxou para a 3ª marcha. Aceleração total, 4ª, 5ª, 6ª. Foi no freio. Aceleração outra vez no S.
terceira marcha, quarta, freio de novo, contorno em quarto, o carro balançou a frente outra vez, terceira, quarta, veja como ele usa a zebra. E aí vem ele na 11ª posição. A partir do momento que o carro está mais leve, e ele se livrou ali do Takuma Sato, ele já está virando 1:21.5. O Hamilton lá na frente está virando 1:21.6. E agora a Ferrari vai se preparando metade da prova, hein? Metade da prova. Metade da prova exatamente. Pneu macio. Pneu macia, para uma parada só. É tudo ou nada para Felipe Massa. E vai arriscar as outras 35, então. Na verdade 34, que ele vai completar. Ao sair do box completa 36. Então na verdade ele vai arriscar as 34 com o pneu macio. Vamos ver o tanto de combustível pra gente ver agora. O que vai determinar isso é o tanto de combustível que ele colocar. Não é. Ele vai fazer, ele fez uma primeira perna longa, buscou ali a posição, vamos ver em que lugar que ele volta. Pelo combustível não vai para uma parada só, não daria para o pneu aguentar, era difícil o pneu aguentar. Aí volta realmente à frente do Hamilton. E olha como o Hamilton travou ali o pneu dianteiro direito. O Raikkonen vai botando pressão e o Hamilton vai andando no limite. Essa é a parte do mergulho depois da curva. No final dos boxes tem a reta que leva para a parte oposta. Rubens Barrichello para o box. Segunda parada do Rubinho. A Honda inverteu, né? Normalmente faz isso com o Rubinho, né? Que faz uma parada só com o Rubinho. Uma corrida mais cautelosa aí de stints mais longos. E agora é com o Button. E agora? Veja só a situação que está na pista. O Felipe Massa está na frente do Hamilton, que é o líder. E o Raikkonen perseguindo ferozmente o Hamilton ali. Daqui a pouco o Hamilton vai chegar no Felipe, porque o Felipe acabou de botar combustível. Até a volta anterior, o Felipe está mandando mais rápido do que o Hamilton. Vamos ver na volta seguinte. Essa não vale, ele vem do box a partir dessa volta agora. No final da outra volta, nós vamos ver o tempo deles. Se é tão mais rápido o Hamilton que vai chegar para fazer a ultrapassagem. E aí vem aquela situação. O Felipe está na briga do campeonato, o Hamilton está ali, mas por uma questão de esportividade ele é obrigado a abrir, a deixar passar o Hamilton, facilitar tanto a vida do Hamilton quanto do Raikkonen. A melhor volta do Felipe na corrida até agora é 1:21.554, ou seja, bem acima do que já viraram tanto o Hamilton, que tem a melhor volta da prova toda, 1:20.171, e do que o Raikkonen, que é 1:20.249. Aí parando o Button. Aí o Jason Button abandonando aí com a Honda. E o Rubens Barrichello já fez duas paradas, permanece ali. Os dois carros da Honda eram os dois últimos colocados da prova, o Barrichello e Button. E aí a gente repete que a equipe já renovou o contrato dos dois pilotos e prometeu a ele uma forte reação para a próxima temporada. E o investimento é grande, isso evidentemente deve acontecer. A vantagem do Felipe em não ter que dar passagem apenas ao Hamilton é se conseguir fazer o que ele já conseguiu fazer no primeiro trecho, andar mais rápido do que os dois, porque aí ele não tem obrigação de deixar passar. Pelo que parece, ele está abrindo, então ele vai ter essa vantagem de menos de 5 segundos de perda. Essa aí é exatamente, estava esperando para ver a volta. Veja só, o Felipe Massa virou agora 1:20.981, o Hamilton virou 1:21.376 e o Raikkonen 1:21.663. Nessa volta, o Felipe Massa foi 4 décimos mais rápido que o Hamilton. Então aí ele não tem que deixar ultrapassagem nenhuma. Vamos lembrar que ele está com o pneu macio, quer dizer, ele tem que andar mais rápido, ele pode agora até fazer um ritmo de corrida nessa parte da corrida, próximo aos tempos de classificação. Passamos aí na volta 38 com o Hamilton e o Raikkonen trocando uma hora um é mais rápido, outra hora o outro é mais rápido. E a diferença entre eles agora é de 0,9, você vê no visual. É praticamente nenhuma diferença. Globo a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. E Galvão, eu ia comentar sobre, né, aquele integrante da equipe Ferrari sem uniforme. E você vê que isso é uma tática de Fórmula 1. Por quê? Algumas pessoas que não são muito conhecidas, mas que são engenheiros importantes, que desenham o carro na fábrica da equipe,
eles vão para a pista no final de semana acompanhar a corrida, mas disfarçados, então eles podem andar pelo box, conferir os carros das outras equipes, tirar fotos e ninguém percebe que é um concorrente. Então é uma tática gerada pela Ferrari para poder colher informações de forma secreta. Aí você vê a câmera colocada mostrando a asa dianteira do carro do Raikkonen. Diga, Carlos Gil. Aquele integrante que apareceu é o Sérgio Marchioni, ele é diretor-geral da Fiat, a Fiat que é o conglomerado Fiat, também é dono da Ferrari. Você dizia agora há pouco sobre as provas que faltam para o término da temporada. A FIA divulgou essa semana o calendário provisório para 2008, que não deve fugir muito disso. 16 de março estreia Grande Prêmio da Austrália, o último Grande Prêmio 2 de novembro no Brasil. Entram no circuito, 2 circuitos urbanos entram no calendário, o Grande Prêmio da Europa a ser disputado em Valência, na Espanha, e o Grande Prêmio de Singapura será disputado à noite. Setembro passa para o mês de maio. Você vê aí o Felipe como deixa os dois passarem, ó. Ele Bandeira praticamente para o carro, recebeu a bandeira azul e praticamente parou o carro para que os dois passassem. E agora vai ali acompanhando os dois uma volta atrás. Você vê que esse é o problema do pneu macio. Ele conseguiu fazer a primeira volta lá em 20.9, mas aí na segunda volta o pneu começa a esfarelar, a apresentar desequilíbrio. Ele volta a ser bem. É bom não esquecer que vão ter que fazer mais uma parada pelo menos. O Hamilton e o Raikkonen. E quando eles fizerem essa parada, eles vão obrigatoriamente ter que colocar o pneu super macio. Pelo regulamento você tem que usar os dois tipos de pneu. O Felipe Massa já usou, já está com super macio. Veja que não tem a listra branca aí. E o do Felipe Massa que aparece ali atrás, repare que já tem aquela listra branca. E o Mark Webber vai para o box para fazer a segunda parada dele. São 40 voltas completadas, restando 30 para esse total de 70 no Grande Prêmio da Hungria. Um esporte espetacular. Muita gente boa que sai da Fórmula 1 e vai para Stock Car. É o caso, por exemplo, do nosso Burt, que está aqui, e tantos outros pilotos que passaram pela Fórmula 1 e estão na Stock Car. O esporte espetacular acompanhou a estreia de Antônio Pisonia na categoria, na prova de Londrina. É a prova que, segundo o Pisonia, que largou lá atrás, ele se lembrou da brincadeira nos parques de diversões do carrinho do bate-bate. E tanta gente que batia lá atrás. Você vai ver no esporte espetacular. Aí o Heidfeld, parada no box. Volta com pneu duro. Para a segunda parada dele, 5.9, restando 29. Parada na volta 17. E naquela parada ele botou 7.4 de gasolina. Agora já foi 5.9. Vai ser um trecho bem mais rápido agora. E a tática funcionou, ele conseguiu voltar na frente do Ralf Schumacher. Ele perdeu a posição apenas para o Kubica. Olha o Fisichella de novo atravessando ali. De novo ali o Fisichella atravessando. A câmera está no carro do Coulter. Está no carro do David Coulter e mostrava ali o Fisichella. O Coulter era o 10º, o Fisichella o 11º. Estava no limite ali o físico. Olha que você está vendo aí a mangueira de combustível. Não é a mangueira de combustível, é o dispositivo. E a câmera fica no capacete do mecânico, que faz ali o reabastecimento. Olha por onde passou ali o Alonso. Você viu por onde veio o Alonso? Ele veio voando por cima da zebra. Tirou 2 rodas do chão. A forma que ele atacou a zebra ali. E ele está para cima do Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher é o 5º. O Alonso é o 6º. E o Kubica, que estava na 4ª posição, vai para o box. Então aí você está vendo na pista o Heidfeld. Depois, logo atrás dele, o Ralf Schumacher. O Heidfeld em 3º, o Ralf Schumacher em 4º. O Alonso em 5º. E aí o Davidson. E ficou numa posição complicada. Pode até pintar um safety car, hein? Pode até pintar um safety car se não conseguirem tirar ele daí. É na saída da curva 1. Pode. A equipe falando com ele. Ok. Ele vai sair do carro. Remember to put P0. Somente o engenheiro lembrando que ele deve desligar o carro e recolocar o volante. Exato. Fazer o procedimento padrão. Olha o que houve aí, ó. Olha só o que aconteceu ali.
o Fisichella com o Davidson. Eles estavam ali disputando essa posição. São posições ganhas aí pelo Felipe Massa. E o Davidson ficou, você vê, tem a curva do final da reta. Faz a primeira perna e a segunda perna ali. A Ferrari deu um blefe. Ela se aprontou na expectativa de um safety car. Foi a primeira a se agilizar ali na expectativa de um safety car. Vitor Antônio Liuzzi vai para o box com a STR. E você vê aí Hamilton, Raikkonen, Heidfeld, Ralf Schumacher, Alonso na quinta posição, Kubica, Rosberg, Kovalainen. São os 8 mais bem colocados. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Repetindo então que a Fórmula 1 vai fazer uma parada de 3 semanas. Não teremos corrida no domingo 12, nem no domingo 19. Voltando a corrida no domingo 26. São as férias de verão na Europa. E volta no final do mês de agosto. E vão correr numa fornalha, que é a Turquia. Esse verão tem sido terrivelmente quente na Europa. Não vai ser fácil, não. Galvão, a atitude do Charlie White, o diretor de prova, em relação ao carro do Davidson, embora seja um ponto perigoso, que é uma saída do curva, é considerado o seguinte: ele está pelo lado de dentro e a saída é lá pelo lado de fora, proporcionando visibilidade aos pilotos quando estão na curva. Então, parte-se do princípio de que depois que passam todos os carros, todos eles já vão saber que ali tem um carro parado. Até porque o certo seria um guincho, né? Um guindaste para puxar o carro. Errado, na minha opinião, é a entrada de um carro de passeio ali, quer dizer, carro de passeio, um carro de segurança, mas para mim errado é isso. Já fizeram um procedimento absurdamente errado no Grande Prêmio da Chuva de Nürburgring, quando entrou aquele trator. Aquilo é um absurdo. Tanto que o Vitor Antônio Liuzzi bateu no trator. Pneu do trator, quer dizer, autorizar a entrada. Bateu muito devagar, cara, mas foi encostar. O perigo era. Batesse, perigo se batesse forte. Exatamente esse ponto de vista que eu estava defendendo. É que você ter um carro de Fórmula 1 parado e um outro Fórmula 1 bater nele é uma coisa. Agora, você bater num veículo normal, ainda mais um veículo grande como é esse que está ali prestando socorro ao Davidson, é um perigo bem maior. Não é o fato de ter batido forte ou fraco no pneu, não? Eles não utilizam um piloto diferente de corrida não. É o mesmo piloto durante todo o ano, que era um piloto de corrida, de turismo, de GT. Se não me engano, é o Bernd Malander, que acompanha a Fórmula 1 durante toda a temporada. Restando 25 voltas para o final da corrida. E o Hamilton conseguiu abrir 1.3 em relação ao Raikkonen. Aí você vai no carro do Raikkonen. A última volta foi... E foi mais rápido, hein? É porque ele vem pro box agora. Ele foi mais rápido porque ele virou um 20.7. Ele estava na volta de vir pro box. Você se lembra que o Raikkonen colocou menos combustível. O Reginaldo, que marca tudo aqui, tem. A previsão era de que ele parasse mais 4 voltas. Anteciparam a parada dele. Agora bota o pneu macio, ele faz a segunda parada dele e já bota o pneu macio para ir até o final da corrida. Vai ter que resistir 24 voltas. Não é fácil, não. E pelo combustível que ele colocou é para ir até o final. E vai ter que se virar com esse pneu macio, com esse pneu super macio, até o final da corrida. Esse vai ser, na minha opinião, o ponto crucial da prova. Que eu falei, muita gente vai perder equilíbrio, vai perder performance e muita coisa pode mudar. Então, ontem era o Hamilton que se dava muito bem com o pneu macio. Vamos ver hoje. Você viu ali como o cálculo é preciso? Apareceu ali combustível suficiente para 24 voltas. Restam 24 voltas. Então ele tem esse combustível e o restinho que ele tinha no tanque. O restinho, o respiro final que ele levou, que eles param no limite. É impressionante como todo esse cálculo é feito e como as coisas funcionam realmente. Como realmente elas funcionam. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Logan. Agora é fácil ter um grande carro. Okay, David, we're gambling a bit here, but it could be worth it. Keep your head down. Aí a equipe do Coulthard conversando com ele. O Coulthard tem a 13ª posição, Felipe Massa é o 12º, Rubens Barrichello é o 18º.
E o Felipe vem andando aí, 1:21.6. Ele está colado atrás do Wurz. Sempre tem alguém determinando o ritmo dele. Nesse momento é o Wurz. Ele chegou no Wurz nessa volta. O Wurz virou um 22.0. Ele virou um 21.6. 4 décimos mais rápido. Mas chegou no Wurz. E fica limitado pelo Wurz ali, que tem a 11ª posição. Apenas 10 carros estão na mesma volta do líder. O Hamilton, claro. O Raikkonen, Heidfeld, Ralf Schumacher, Alonso, que é o 5º, Kubica, que é o 6º, Rosberg, que é o 7º, Kovalainen, que é o 8º, até aí se marca ponto. Depois o Mark Webber, que é o 9º, está 9,5 segundos atrás do Kovalainen, e o Trulli, que está 6,8 segundos atrás do Mark Webber. Aí já veio a diferença de 11 segundos para o Wurz e depois praticamente nada. Então, se nós somarmos aqui 11, 17,8, 18,3, ou mais 9, 27,3. Essa é a diferença nesse momento do Felipe Massa para a 8ª posição, que é a posição do Kovalainen, que é a última posição que marca ponto. Mas lembrando que pelo combustível que ele colocou, vai ter que fazer isso, que é o 5º colocado. Os 2 carros da McLaren e mais o carro da Toyota, dos 8 primeiros, são aqueles que fizeram apenas uma parada. Vamos ver o Hamilton, que agora está na hora dele acelerar. Agora que o piloto tem que... Olha só como ele está andando no limite. Agora que o piloto tem que mostrar que é competente. Assim, o Schumacher ganhou mais da metade das corridas dele. Nessa volta que antecede a última parada, quando ele ganhava a corrida. Você se lembra que eu disse que virou 1:20.6 o Raikkonen. 1:20.6 antes da parada o Raikkonen. Olha, o e o Hamilton agora já virou 1:20.3. O Ralf Schumacher vai pro box e pela primeira vez na corrida o Alonso não tem ninguém, não tem um Ralf Schumacher à frente dele. Mas não também daqui a pouco vai ter que parar. Vai ter que parar daqui a pouco. E daqui a pouco ele vai ter um Heidfeld na frente dele. Ele está 2,1 atrás do Heidfeld. Mas o Heidfeld seria novidade. Agora, uma Toyota do Ralf Schumacher à frente, acho que o Alonso vai sonhar com isso hoje, porque é impressionante o que isso atrapalhou a corrida. Quando ele fechar os olhos à noite, vai ficar vendo o carro do Ralf. E o Felipe vai ficar vendo o carro do Sato. A noite toda, o tempo que ele ficou atrás do Super Aguri do Sato. São as coisas provocadas por um circuito construído em 1986, considerado super moderno, mas numa época em que os freios não eram o que são hoje, a aerodinâmica não era o que é hoje. Então era um circuito que trazia uma emoção muito grande. As ultrapassagens no final da reta foram famosas. Ultrapassagens de Nigel Mansell, ultrapassagem de Ayrton Senna, ultrapassagem de Nelson Piquet, ultrapassagem de Alain Prost. Eram fantásticas e o circuito provava isso. Ele não tinha outro ponto de ultrapassagem. E hoje, como se freia para lá da curva e tem o problema da aerodinâmica, o circuito ficou superado. Essa aqui é a verdade. Com 21 anos de existência, acabou ficando superado o circuito. Nesse momento, o Hamilton, com esses 28,4 em relação ao Raikkonen, tem tranquilidade absoluta para fazer um pit stop e voltar à frente. Que o pit stop, nessa, sendo o último, e lá vai ele, pode, no máximo, custar 24 segundos no pit stop. Ele tem condição de voltar à frente. E o Hamilton vai voltar para a vitória, hein? Vamos ver, o Raikkonen está acelerando. A última volta do Raikkonen foi rápida, ele virou 1:21.047. Para quem voltou do box, ele até virou rápido. Rápido mesmo está o Alonso virando 1:20.3. O Alonso vai parar já já. Olha só, essa é a vantagem de você levar até o final. Eu tenho a impressão que foi mais que isso, hein? Teve um erro, não foi só 4,9 não. Parou antes, porque 4,9 seria um novo recorde na história. É. Ia faltar combustível até o fim da corrida, restando 20 voltas. É muito simples a gente ver. Quanto tempo foi a parada do Raikkonen, Reginaldo, dessa última? Estou procurando ele aqui, 8,3. 8,3 para andar 24 voltas. Restando 20, como é que 4,9 pode andar 20 voltas? Levando-se em conta que são 12 litros em cada segundo no reabastecimento. Aí o Alonso. Vamos ver. Vai ficar na casa dos 7. 7 cravado. É o que precisa exatamente para levar o carro até o final nessas últimas 20 voltas que restam no Grande Prêmio da Hungria. Tem esporte espetacular. Vamos ver mais um.
Mais um destaque aqui do Esporte Espetacular. Nós vamos ter o Auto Esporte. E você, corintiano, vai ver como foi a reestreia do Vampeta no Corinthians. O time voltou a vencer, não vencia desde junho. O time voltou a vencer com o retorno do Vampeta. Confesso não ter visto, ao Massa no bloco, confesso não ter visto o jogo, mas dizem que ele foi o melhor jogador em campo. Foi 1-0 e ele foi o melhor jogador em campo. Olha o Massa aí. Foram 14 voltas só que ele deu. Com o pneu macio de novo. E voltou de pneu macio de novo. Fez a opção de andar rápido, de voltar de pneu macio. Veja que ele volta na mesma posição que parou, atrás ali do Raikkonen, que é o segundo, quando ele deu a passagem para os dois. E a vantagem do Hamilton para o Raikkonen é de 4.4. Aquela vantagem estava 1 segundo, 0.9, 0.8. E agora ele conseguiu pelo menos voltar na frente do Sato. Era isso mesmo. O Hamilton tinha 28.4 de vantagem ao Raikkonen, perdeu 24 no box, está 4.4. Exatamente essa conta e caminhando para a vitória. E com isso o Felipe Massa ganha uma posição e exatamente em cima do Sato. E o Alonso parece estar livre finalmente de uma Toyota do Schumacher à frente dele. Ele vai ter à frente dele o Nico Rosberg. Aí você vê o Lewis Hamilton e outra vez travou o dianteiro direito ali. Outra vez ele trava o dianteiro direito, o Trulli vai pro box. O Wurz, que tinha 11ª posição, também vai pro box. Com isso o Massa vai ganhar mais uma posição. Vai partir para a 11ª posição. Ele largou na 14ª posição. E aí vem aí para a 11ª. Aquela escapadinha que ele deu no começo da corrida, de 14º, chegou a ganhar a posição. Aquela escapada levou o Massa para a 16ª posição e praticamente tirou qualquer possibilidade dele de chegar para pontuar. Um detalhe interessante, Galvão, até o Reginaldo, que acompanha isso muito bem, pode até comentar. Você vê que o Alonso está numa posição até que boa, porque ele tem que brigar agora com o Rosberg, que vai parar mais uma vez. O Heidfeld a gente viu também que vai ter que parar mais uma vez, se bem que está muito à frente. E o Kubica, que eu não sei exatamente qual que é a estratégia dele. Então, quem sabe o Alonso consiga ainda uma recuperação, com certeza em relação ao Rosberg, mas mais para frente fica um pouco mais difícil. Todo mundo tem 2 paradas, a não ser o Sato e só o Sato. Porque o Jason Button, o Davidson, Jason Button e o Yamamoto já abandonaram a prova. E aí você vê o Felipe Massa tentando partir para o ataque numa batalha terrível. Ele tá ali atrás, exatamente do Fisichella. E tá na batalha aí e não consegue ganhar as posições. Ele faz, a partir do momento que ele fez a segunda parada dele, voltou a ter a 14ª posição. E todo mundo já fez as 2 paradas. Apenas 3 carros quebraram. Os carros que quebraram já largaram atrás dele. E aí, como você não tem a possibilidade de fazer a ultrapassagem, não tem como tentar fazer a corrida de recuperação. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real. Reinvente. Vem com a gente. Restando 17 voltas para o final da prova. Aí 17 voltas para o final da prova. Nesse momento o Hamilton iria para 80 pontos. O Alonso 71. O Raikkonen, mas vão ficando cada vez mais longe da disputa do campeonato. Nesse momento o Felipe estaria 21 pontos. Ele entrou 11 na prova, estaria 21 pontos atrás do Hamilton. E o Raikkonen 20 pontos atrás do Hamilton. Mais um pouco e a briga que foi pela atitude de ontem. Repito, se você não estava conosco no início da transmissão. Olha como o Hamilton vai abrindo caminho aí, em cima de Rubens Barrichello. Ontem a McLaren segurou o Alonso por 20 segundos na hora da decisão da Superpole. Depois ele ficou de mais 10 segundos por conta dele. Aí o Heidfeld, que ocupou a corrida inteira a 3ª posição, para no box. Nesse momento o Kubica vai para
terceira posição. Isso melhora a chance do Alonso, porque o Heidfeld ficou claro que ia para 3 paradas, tanto que ele faz 5,9 de reabastecimento. Então, depois o Alonso ficou por conta dele mais 10 segundos. A bronca que a princípio parecia do Ron Dennis e o Hamilton não obedeceu a ordem, mas a direção de prova e os comissários entenderam, olha o Raikkonen onde vai. Entenderam que houve uma atitude antidesportiva da McLaren de segurar demais o Alonso e mais ainda do Alonso impedindo o Hamilton de uma última tentativa. Com isso o Alonso perdeu 5 posições no grid, era pole, largou em sexto e a McLaren, como punição, não valem os pontos de equipe da McLaren. Então ela entrou com 138, vai permanecer com 138 e a Ferrari nesse momento está indo para 119. Restando 15 voltas para o final. Galvão? Diga, Gil. Eu tenho em mãos um comunicado oficial distribuído pela McLaren à imprensa hoje, em que a McLaren diz discordar que os 20 segundos em que Alonso permaneceu nos firmaram a versão de que dessa vez Ron Dennis e Fernando Alonso falavam a mesma língua. O problema realmente foi com o Hamilton. Agora, vamos tentar aqui recuperar, a gente botar o som do Carlos Gil, que gravou com o Rubinho, a parte final da entrevista do Carlos Gil com o Rubinho. O Rubinho faz um comentário muito interessante, para reflexão, para pensar. É quase um desabafo, mas é muito interessante o que ele fala. 15 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. 2,2 para o Raikkonen. O Raikkonen voltou a apertar. O Hamilton virou 1,22,3. Agora o Raikkonen vira 1,21,3. A diferença de 4,4 quando eles voltaram, quando o Hamilton voltou à pista, despenca para 1,2. Aí o Kubica, a vez dele para o box, para fazer a terceira parada dele. E finalmente o Sato faz a segunda parada dele. É o único na pista com apenas uma parada. E o Felipe Massa segue na 14ª posição. A diferença de 4,4 despencou para 1,2. Esse é o chamado Splash and Go. Que é chamado em inglês, que é a língua oficial da Fórmula 1. Joga um pouco de combustível e vai-se embora. Apenas para completar, olha só. Olha o Raikkonen. 9 décimos mais rápido, 1 segundo mais rápido. Ele está muito mais rápido que o Hamilton. Será que são os pneus, Galvão? Né? Pode ser. Só pode ser isso, né? O equilíbrio do carro mudou, favorecendo o Raikkonen. Os dois estão com pneus macios e com pneus macios está funcionando melhor o carro do Raikkonen. Daí o Felipe ter feito a opção também do terceiro jogo de pneus dele também ser macio. Para tentar andar mais rápido, só que ele está bloqueado na pista ali pelo Wurz. Ele já está 5 voltas ali atrás do Wurz, virando na casa de 1,23. Olha o Raikkonen como vai para o ataque. Restando 13 voltas, ele vai para o ataque para cima do Hamilton. Vai tentar. Tentar, ele tem que tentar. Essa é a situação do campeonato. O Alonso acaba de ganhar uma posição, né? Que foi a do Heidfeld nos boxes. Do Kubica. Do Kubica que saiu dos boxes. Vamos posicionar agora, porque o Hamilton é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Heidfeld é o terceiro e o Alonso é o quarto. Está na 4ª posição. Aqui vai ter ataque do Kimi para cima do Hamilton. Vai, porque ele está muito mais rápido. Muito mais rápido. Outra vez ele foi mais rápido. A diferença já não existe, é visual. Ela caiu 4 segundos em 5 voltas. É muita coisa, é muita diferença de performance. Então, veja só, aquela história. Segura o Alonso no box. O Hamilton teria sido prejudicado. É jogo de equipe. Veja só uma frase que o Rubinho usou com o Carlos Gil antes da largada. Escute aí. Eu acho só que é feio, porque na minha opinião, a hora que a Ferrari tinha que ser punida não foi e agora estão tentando justificar. Essa é a minha opinião. Mandou legal, Rubinho. Na época que a Ferrari fazia isso, ele está se referindo a ele. Anos e anos fizeram isso comigo, ninguém nunca puniu a Ferrari. A McLaren fez agora, puniram a McLaren. Mandou legal, Rubinho. Esperou a hora, tarde até, mas não deixou de botar no ar aí o seu pensamento. Mandou legal, Rubinho, nessa. Quando a Ferrari fazia isso, gozado. Ninguém punia a Ferrari. E da Ferrari ficou, né, explícito, aquele, né, todo mundo vai lembrar do
Grande Prêmio da Áustria em 2002. Todo mundo viu e realmente nada aconteceu. Então o Rubinho tem mais do que razão em trazer esse ponto à tona. Mandou legal o Rubens Barrichello. Restando 12 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Daqui a pouco, na sequência, você tem o Auto Esporte, depois você tem o Esporte Espetacular com várias atrações. Vampeta voltou ao time do Corinthians. O Corinthians voltou a ganhar depois de muito tempo. Às 4 da tarde. Tem o Campeonato Brasileiro, sempre um grande jogo para você. Vamos nos aproximando do final do primeiro turno. Botafogo e São Paulo estão brigando ali ponto a ponto pela liderança. Sempre um grande jogo para você, ao vivo às 4 da tarde. E tem Domingão do Faustão, claro. Antes e depois do futebol. E olha só, no Domingão do Faustão tem Sandy Júnior. Tem os sucessos. Tem meu amigo Raimundo Fagner. Raimundo Fagner. Tem as emoções do circo do Faustão. Tem muito mais. Hoje no Domingão do Fausto Silva. Olha que final de corrida do Alonso para cima do Heidfeld, lutando ainda por um pódio. Aí é tudo que ele queria, andar rápido o tempo inteiro. Mas também não chega a ser uma façanha. Ele largou em sexto, gente. Ele tem mais carro que os outros, largou em sexto e está em quarto. Cometeu erros durante a corrida, vários. É o problema da pista. Ele fez aquelas duas ultrapassagens em cima do Kubica e em cima do Coulthard, porque ele é o bicampeão do mundo. Ele está disputando o campeonato e teve a vida facilitada nas duas ultrapassagens. Exatamente as duas ultrapassagens que o tiram da sexta posição, levando para a quarta. Ele largou em sexto, fez aquelas duas ultrapassagens favorecidas no início da corrida e nesse momento está na quarta posição. Não chega a ser assim uma grande façanha do Alonso. E o Hamilton vai na batalha ali, ó. 1:21.4 virou o Hamilton, 1:21.7 virou o Raikkonen. Isso quer dizer porque eles estão juntos. Do mesmo jeito que o Alonso está atacando o Heidfeld, o Raikkonen está atacando o Hamilton. Eles tentam induzir o piloto ao erro. Olha só. O Hamilton virou 1:21.2. O Raikkonen virou 1:21.2. Aí o Massa ganhou uma posição. O Wurz espalhou. Felipe Massa ganhou uma posição. Então, olha só. O Hamilton virou 1:21.2. O Raikkonen virou 1:21.2. Tem discussão, hein? Coisa feia, hein, Wurz? E isso hoje, na Fórmula 1 de hoje, dá punição, hein? Vai punido, sim. Restando aí 10 voltas. E o que eu queria dizer é o seguinte: o Alonso está virando 1:21.9. Que ele tá ali bloqueado pelo Heidfeld. Então são dois ritmos diferentes. Você veja, parece até que eles estão andando num ritmo mais forte que os dois ponteiros, mas não estão, não. É que o Alonso está colado ali atrás do Heidfeld. Aquilo que eu comentava sobre os pneus, ontem a BMW, tanto o Heidfeld quanto o Kubica reclamavam do desempenho do pneu macio, extra macio, né, no carro. Você vê então que ele está penando agora para andar na casa de 1:22. Que espetáculo de imagem ali, como eles atacam a zebra e como sai, perde o contato com o chão ali, a roda do carro do Hamilton. Tá aí o Hamilton e o Raikkonen atrás dele. Aí a gente cai na velha história: onde é que o piloto vai buscar uma ultrapassagem? A verdade é que tenta-se tudo em relação aos carros. A FIA vai tentando, mudando o regulamento em relação aos carros. Os circuitos, eu fico com a sensação que tinham que ser readaptados para permitir esse tipo de ultrapassagem. O carro de antigamente era muito menos aerodinâmico, então ele não perdia tanta eficiência quando estava atrás de alguém no ar sujo, né? Até me lembro aqui, talvez não seja o ano exato, acho que em 1990, o Mansell venceu essa prova, largando acho que em 12º com a Ferrari. Então, ele conseguiu, até ultrapassou o Senna no final da prova, se não me engano, e até o Senna foi atrapalhado e o Mansell conseguiu a posição. E você vê que, né, foi uma prova espetacular na Hungria. Então, mas por quê? Ele conseguia seguir de perto os carros da frente, tinha o pneu slick que ajudava muito. Então tudo isso era uma coisa possível. Esse era o ponto de ultrapassagem na freada no fim da reta. Só que o piloto conseguia entrar próximo ao outro. Hoje ele não consegue fazer a curva mais colada ali atrás do outro. Exatamente por causa desse, o que os pilotos chamam de o ar sujo. A turbulência que vem ali atrás.
Restando aí 8 voltas. Esta corrida que o Butch se referiu foi exatamente em 1989. Foi uma exceção até em relação à posição de largada, porque normalmente, em 90% dos casos nessa pista, ganhou quem largou pelo menos até a 3ª posição. Aí o Felipe Massa atacando ali o Fisichella. Essa briga vale apenas a 12ª posição. Todos os dois muito atrás do que normalmente fazem, principalmente o Felipe, que larga na primeira fila, que já ganhou 2 corridas, que tá aí na briga do campeonato, agora vai ficando mais longe. Vai ficando 21 pontos atrás, mas não se esqueça que uma corrida agora ele não está marcando nada e o Hamilton está marcando 10. Na corrida anterior ele marcou 8 e o Hamilton não marcou nada. Há uma diferença. Um piloto que não entra na zona de pontuação e os outros, sempre o Massa, o Raikkonen, o Hamilton e o Alonso, um que não entra, os outros estão ali sempre entre os 3, 4 primeiros. Então tem muito campeonato pela frente, ainda serão 6 provas. Você está vendo aí, ali estava a Stefânia, que era assessora de imprensa do Felipe Massa, e a Michele, que é a namorada do Jean Todt, do chefão da Ferrari. O Massa tirou a sobreviseira ali, ó. Você viu alguma coisa que caiu? Os pilotos têm várias películas em cima da viseira, normalmente são 3, e à medida que vai sujando, ele tira aquilo e joga fora, para poder enxergar. E suja mais quando ele fica muito tempo atrás de um outro carro. E com essa confusão toda, saiu um comunicado oficial agora da FIA que se a McLaren vencer a prova, como está acontecendo agora com o Hamilton, a McLaren não vai receber o troféu de construtor. Não é a McLaren, não. A FIA não vai entregar à McLaren o troféu de condutor porque ela não está pontuando no Mundial de Construtores. Nesse caso, os pilotos participam do pódio e a McLaren não. Vai dar uma confusão isso daqui para frente. Será que não vai subir ninguém da McLaren? E o Rondet vai querer subir. Vai querer subir no pódio. Agora é importante também chamar atenção para o fato de que a Ferrari chegando em segundo, ela marca 8 pontos. Não é pelo fato da McLaren não estar marcando pontos que ela passa a ser considerada, em termos de pontuação, receba os 10 pontos de primeiro lugar. Ela recebe os 8 de segundo lugar. Recebe a pontuação dela. E como o Felipe Massa nesse momento é o 13º colocado, não está conseguindo fazer ponto nenhum. E aí veja só, o Hamilton virou um 20.9, virou um 20.9 o Raikkonen. Ele está ali. O Butch, seria bom se explicar direitinho por que está tão mais rápido, ou vinha tão mais rápido o Raikkonen, tirou 4 segundos, podia estar poupando o carro também, baixou o giro do motor, o Hamilton. Mas por que não existe a possibilidade? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem na rua o tempo todo. Por que não vai para o ataque? Pode ser 2 coisas, Galvão. Que nem eu falei, o pneu, vamos ver, alguém errou, Alonso. Deve ter. Aí, ó. Trouxe de volta. Tá forçando. Tá atacando o Heidfeld. Ele quer partir para o ataque. Mas é impossível. Você tem que passar do ponto para tentar alguma coisa. Isso quer dizer, ali, claramente ele entrou no ar sujo atrás do Heidfeld e perdeu o carro. Mas no caso aí entre o Hamilton e o Raikkonen, a fase mais sensível do pneu macio, né, o extra macio no caso da Hungria, é justamente aquela volta, as primeiras voltas. Então você consegue fazer a primeira volta, que a gente viu o Massa fazer muito rápido, o carro é equilibrado, mas depois demora de 2 até 5 ou 7 voltas para o pneu limpar, para o pneu ficar bom. E pode ser que no caso do Hamilton, ele teve essa dificuldade em ter que usar mais voltas para o pneu voltar a equilibrar o carro, e o Raikkonen conseguiu essa recuperação mais rápido. Por isso que ele chegou rápido até o Hamilton, mas depois o Hamilton começou a andar melhor. Tá andando mais rápido, não, a pergunta não era exatamente essa. Então vamos transferir lá para o Alonso, que estava atacando realmente o Heidfeld. Por que não consegue passar? O Alonso estava decidido. Exatamente. A pergunta é essa, o Raikkonen está aí atrás. Ele fica ali 9 décimos, 8 décimos atrás. Nossa, foi interessante o rádio do... O rádio do Rubinho, ele dizendo que tem o que falar. 23.3, o tempo do Rubinho. Então vamos lá. Não é o caso aí. Nós acabamos de ver o Alonso atacar o Heidfeld e quase rodar. O que acontece? Por que não dá para ultrapassar? Você, quando está próximo ao carro da frente, você perde a aderência. Então, assim, tá tudo normal e de repente você sente uma perda de aderência, mas é uma coisa, não é progressiva, ela é instantânea. Então
o carro perde equilíbrio, o carro geralmente sai de frente. Em alguns casos, como a gente viu no Alonso agora, saiu de frente, foi para a linha suja, né, não a linha ideal, aí acaba perdendo a traseira, que é sempre mais sensível. Então, o que acontece é isso, você se aproxima e de repente, de uma hora para outra, o carro perde a aderência e você não consegue acompanhar e também às vezes se complica em relação a perder a trajetória ideal. 4 voltas para o final, você vai vendo o Hamilton e o Raikkonen acompanhando. É importante, né, Reginaldo, esse tipo de explicação, porque será que pode passar na cabeça de alguém? Ah, o Raikkonen não vai atacar? Será que ele não quer ganhar a corrida? Não dá. Eu tô achando que, por mais que se mexa nos carros, não vão conseguir solucionar isso. No caso do Raikkonen especificamente, pode até faltar aquela garra que, sabidamente, a frieza do Raikkonen não permite que ele tenha. E para não jogar os 8 pontos fora. Não jogar os 8 pontos fora, mas ele tem muito menos a perder, o Hamilton é que tem mais. Olha aí o nervosismo do Ron Dennis. Atenção, né? O Hamilton tem muito mais a perder, quer dizer, é de se raciocinar que o piloto parta para cima de todo jeito, porque o Hamilton tem muito a perder. Olha, Alonso. Olha o Alonso, de novo ele atacou a zebra. E de novo no ar sujo, hein, Galvão? Você vê que ele estava muito próximo, de repente então, o carro escapa. Aí fica a explicação. O Alonso está determinado a passar. Ele tem mais carro, a McLaren é melhor que a BMW, como conjunto nesse momento. O Alonso, teoricamente, é mais piloto que o Heidfeld, apesar do Heidfeld ser muito bom. E ele não consegue ultrapassar pelas limitações do circuito. E ainda não tem a frieza do Raikkonen. Quer dizer, valeria para o Raikkonen eventualmente, mas não vale no caso do Alonso. É exatamente, tecnicamente, que se torna impossível a ultrapassagem. 3 voltas para o final. Segue ali de 1 segundo a vantagem do Hamilton para o Raikkonen. Olha só o ataque. Veja que ele vai lá fora de novo. Já é a terceira vez que ele vai lá fora. É a terceira vez que ele vai fora e traz de volta. Pelo Coulthard. É o respeito que ele já impõe de bicampeão. E está disputando um tricampeonato. Menos de 3 voltas para o final. Aí a briga bonita que vai no lugar do pódio. Por enquanto o Heidfeld está indo de novo para o pódio. Grande temporada do Heidfeld. Andando na frente como nunca andou. Vai servir para um amadurecimento e um fortalecimento, inclusive mental, do Heidfeld. E do jeito que esse carro está melhorando, ele vai dar mais trabalho ainda no próximo ano. Que imagem fantástica, veja só. Olha o movimento da suspensão, tá vendo ali? Logo abaixo da asa. Olha o trabalho que ela faz. Quando ataca a zebra, então, é um espetáculo. E você tá vendo o Felipe Massa, que tá ali na frente do Wurz e logo atrás do Fisichella. Aí as posições, quem melhorou, quem baixou posição, Fisichella ganhou uma posição, Felipe ganhou uma posição, Wurz perdeu 2 posições, Sato ganhou 4, Vettel ganhou 4, Sutil ganhou 4. E restando 2 voltas. E o Felipe não conseguiu a recuperação, por mais combustível que tenha saído. Permanece aí na 13ª, ele largou em 14º, está em 13º, não está marcando ponto no momento crucial do campeonato. A briga pessoal dele com o Raikkonen está aberta de novo. Ele tinha conseguido abrir 7 pontos em cima do Raikkonen, agora está 1 ponto atrás. E nesse momento fica a 20 pontos do Hamilton, que vem liderando a prova. E já o Hamilton vai abrir a volta final. A televisão sempre a responsabilidade da geração das imagens da FOM, a Formula One Management, a empresa que faz no campeonato, ele andando na 13ª posição. E aí voltamos com o Lewis Hamilton a tentar mais uma vitória para ser mais líder do que nunca. E com toda essa confusão, teoricamente ele provocou a confusão dentro da McLaren e ele acabou se dando bem. O Alonso era o grande favorito da prova. Veja aí a velocidade máxima 299.7 do Alonso, do Hamilton 296, o Raikkonen 295.1 e o Massa aparece ali com 292.2. Isso é a passagem mais rápida de cada carro no fim da reta. E aí vem para a volta final. Lá vem o Hamilton, o fenômeno da Fórmula 1. Encarou o Ron Dennis e encarou o Alonso. Encarar o Alonso, se deu bem. Encarar o Ron Dennis, não faça isso, Hamilton. Aí vem ele para a volta final, para ganhar mais uma, para subir a 80 pontos no campeonato. Vem se aproximando Lewis Hamilton, para vencer a prova.
Traz com ele Kimi Raikkonen na segunda posição. O Heidfeld vai defendendo o pódio. O Alonso é o quarto. Aí vem ele para apontar na reta, para receber a bandeirada. Vitória de Lewis Hamilton, vence de novo na Fórmula 1. Hamilton vence outra vez. Fez a melhor volta da prova, olha a vibração do Hamilton. E ganhou uma briga interna, hein? Ganhou uma briga interna na McLaren. Peitou o patrão, peitou o companheiro bicampeão mundial. Ganhou a corrida, foi a 80 pontos. O Raikkonen chegou em segundo, fez a volta mais rápida no final, 1:20.047. A última volta do Raikkonen acabou sendo a mais rápida da corrida. O terceiro foi Heidfeld, que sustentou a posição. Olha só, sustentando a posição ali à frente do Alonso. Aí vem ele exatamente para passar e para o pódio. Grande corrida do Nick Heidfeld. Alonso em quarto, largou em sexto. Chegou em quarto, Kubica em quinto. Os carros da BMW andando muito. Ralf Schumacher, ótimo resultado na sexta posição. Aí vai comemorando. A sétima posição vai ser do Nico Rosberg com a Williams. Ótimo resultado para Williams. E o Kovalainen. Superb. Well done, well done. Yellow G7 is correct. And brilhante, brilhante. Ótimo trabalho. You're on air, you're on air. Okay, Lewis, ele avisou que está na televisão, está no ar, então. Pick up some debris on standard in lap procedure. Você vê o engenheiro falando para ele pegar alguma sujeira, que é para ajudar no peso mínimo do carro. Essa sujeira que fica no pneu. Isso se faz sempre. Agora está no ar, o engenheiro não devia ter falado. Como está no ar, o engenheiro não devia ter falado. Os pilotos vão buscar sujeira para aumentar o peso do carro, para não ter problema de desclassificação. O engenheiro bobeou nessa. Já que ele mesmo avisou que está no ar, não devia ter falado. Voltamos já com o pódio. Globo, a gente se vê por aqui.